Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto a ser considerado aqui. Capítulo 6, Paulo fala de uma morte. Quem escutou o capítulo 6 a semana passada, provavelmente lembrar-se-á disto. Paulo fala de uma morte. Que morte é que Paulo está falando? É morte física ou morte para o pecado? Morte para o pecado. Foi isso que nós aprendemos no capítulo 6. É por isso que você tem que aprender a ler a Bíblia, porque agora qualquer um desinformado vai pegar isso aqui e vai achar que é morte literal também. E aqui não é morte literal, não. Continua sendo morte para o pecado, o assunto é o mesmo. Então ele diz: vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem durante todo o tempo em que ele vive? E ele vai fazer uma analogia bastante interessante aqui, e que algumas pessoas até já tentaram discutir comigo esse assunto, tratando de casamento. E não tem nada a ver com casamento esse assunto. Esse assunto aqui é só uma analogia para você compreender o poder da lei e o poder da graça, tá? Desde o capítulo 1, Paulo trata desses dois pontos, lei e graça, gentil e judeu, propósito de Deus versus humanidade. É isso que Romanos trata o tempo inteiro. Então ele vai fazer uma analogia agora do casamento. Ele diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Bom, o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Paulo está dizendo aqui para a gente o seguinte: se o marido morre, aquela mulher, ela está completamente livre. Ela pode se casar com quem ela quiser. Mas enquanto ele está vivo, ela está debaixo da lei dele. Vejam, Paulo traz a palavra lei para mostrar que ele vai ilustrar que esse marido, né, é um determinado sujeito que aparece no texto e que essa pessoa que fica livre somos nós. Ok? E aí no 3 ele continua: de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei do marido, e assim não será adúltera se for de outro marido. Essa é a analogia que Paulo faz. Pronto. O que é que ele está querendo dizer para a gente? Paulo está querendo dizer para a gente o seguinte, que olha, enquanto existe um determinado código funcionando e você está debaixo dele, você deve submeter-se a ele. Este é o pensamento de Paulo. E qual é o código que Paulo está mostrando para eles aqui? O código que Paulo está mostrando para eles é a lei mosaica. Então, enquanto a lei mosaica estiver valendo, não tem condições de deixar de seguir a lei mosaica. Essa é a ideia do texto. Não pode deixar de seguir a lei mosaica. E ele vai explicar isso para a gente agora aqui, ó, no versículo 4. Vamos aqui ao versículo 4. Está escrito. Cadê aqui? Mas tecnologia, irmão, é uma coisa que é boa, viu? Mas atrapalha a gente também.
Negócio querendo comer o meu texto aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós, presta atenção, estáis mortos para a lei. Notaram? A analogia dele é simplesmente para mostrar que o cristão está morto em relação à lei. E de que maneira que nós fomos mortos? Pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro marido, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui? Vocês tinham um marido. Esse marido era a lei judaica. Mas uma vez que Cristo morreu, eu acho que você já vai ter se lembrado também, agora do capítulo 6, nós morremos com Cristo na cruz. Quando Cristo morre, todos nós morremos. Porque todos nós estávamos em Cristo. Mas o ancião, eu ainda não tinha nascido. Não tem problema. Quando Adão pecou, você tinha nascido? Não. Quando Jesus morreu, você tinha nascido? Não. Então, o que vale para Adão, vale para Jesus. Esse é o ponto em questão aqui. Ficou claro para os irmãos? Então, Paulo está dizendo agora o seguinte: vocês já não estão mais casados com a lei. Acabou. Vocês entendem agora porque que é irracional qualquer igreja, qualquer seita, tentar basear-se nos 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos fazem parte de um conjunto de 613 leis, impossíveis ao homem de guardar, não tem como. Então Paulo diz: vocês morreram para isso. Mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Jesus. Irmão, esse aqui é um fenômeno que eu vou dizer para você. Se pregar isso daqui, 90% dos crentes não sabem o que eu estou falando. 90% dos crentes não sabem o que eu estou falando. Crente, o negócio dele é simplesmente fazer igual o tempo da cigarra, né? O tempo de cantar chegou, né? Você nunca viu a música, o tempo da leitura bíblica chegou? Não, não tem. Né? É o tempo de cantar. Claro que eu não condeno, nossos louvores são muito bons. Houve uma época nessa igreja que não tinha louvores. Sabia disso, varão? Você lembra? Você lembra que você chegava com a violinha velha no saco, nas costas? Para encostar, tal. Ô, ancião, vou tocar. Legal, irmão, tocar. Você lembra da irmã? A irmã colocava um foninho de ouvido e cantava desafinado pra caramba. Teve um tempo que nós não tínhamos nada disso aí. Mas a gente sobrevivia, né? E eu ficava doido para acabar logo aquele negócio, porque eu falava: meu Deus do céu. Né? Era difícil. Aí depois foi crescendo, né? Eduardo foi se desenvolvendo, foram chegando outros irmãos, chegou a irmã Rose, pastor Felipe, aí o negócio começou a encorpar. Hoje é bonito até de ouvir. Parece até um show quase, né? Show para Jesus, show da fé. Mas antes o negócio era feio, irmã. Era feio, viu, irmã? Se a irmã viesse na igreja naquele tempo lá, a irmã ia falar: meu Deus, eu não volto mais nunca nesse lugar. Então, parabéns que os irmãos perseveraram. Então, voltando para essa história. Então, quando Jesus morreu, nós morremos com Jesus.
quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Jesus. Então, se nós morremos com Jesus, a morte de Jesus, ela pregou na cruz o documento manuscrito que era contra nós. Estou citando Colossenses 2. O documento manuscrito que era contra nós, que consistia em decretos e ordenanças. Quando Cristo morre, a lei acaba. A lei acaba. Aí alguém diz assim, ué, mas se você pegar Lucas 23, 53, você vai ver que eles descansaram no sábado, segundo o mandamento. Sim, eram judeus. Ainda não tinham entendido nada. Aliás, para entender isso, levou-se muito tempo para o cristianismo entender. Ok? Então, Paulo diz, agora vocês são casados com Jesus. Então, qualquer pessoa, qualquer grupo religioso, seja adventista, seja qualquer outro grupo que tente seguir a lei, na verdade, Paulo fala que perde o valor da aliança com Cristo. Entendeu? Então, nós estamos em uma aliança com Jesus. Até aqui eu fui claro para os irmãos? Deu para os irmãos entenderem? Está facinho? Então, beleza. Se está facinho, vamos ler o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Aqui o Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, todos nós temos duas naturezas. Todos nós temos duas naturezas. Nós temos a velha natureza e temos a nova natureza. Ok? Quem entende isso aí, levanta a mão para mim ver. Nós temos duas naturezas. A natureza nova, que foi formada em Cristo, e a natureza velha. Então, a natureza velha, ela tinha uma espécie de cabresto. E esse cabresto que a natureza velha tinha era a lei. Então, você lia na lei, olha, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Logo, você ficava muito preocupado. Acorda, irmão. Acorda, irmão. Acorda. Quer um cafezinho? Dá um cafezinho pro irmão aí. E aproveita e traz um para mim também. Que eu não me conformo, Arão, com a minha naturalidade. Não é por querer, é que acontece. Aproveita e dá um cafezinho aí para mim também. Desculpa. Vamos tocar o barco. Então, Paulo está falando aqui o seguinte. A nossa velha natureza, ela morreu na cruz. E a nossa nova natureza foi levantada com Jesus. Mas isso cria um problemão sério que eu sou obrigado a explicar para vocês. Porque o que o Paulo está falando é o seguinte, que agora você tem uma nova natureza, mas você tem vontade de pecar. E dá um pro irmão lá também, lá, pro irmão bebê. Obrigado, varão.
Aí, o que acontece? Irmão, beber café. Então, o que acontece, gente? Olha o problema que a gente tem aqui. Vocês têm uma velha natureza. Ela não sumiu de dentro de vocês. Ou seja, o ser humano ainda tem vontade de pecar. Ou tem algum irmão aí que não tem vontade de dar uma pecada de vez em quando? Todo mundo quer pecar, né? De vez em quando, né? Pelo menos isso. O cara é ser humano, ele quer dar uma pecadinha também. Já pegou, Varão? Já? Bastante, né? Mas você não é lá da turma do irmão que passava na porta do bar já olhando 8 horas da manhã, não, né? Você não é dessa turma aí, não, né? 8 horas, meu, o cara já vendo se o dono do bar tava abrindo, velho. Diz que ele passava pelo carro e já fazia assim, ó. O cara já sabia que era uma dose de dreyer com limão. Voltando aqui, irmãos. Então, olha o problemão que Paulo traz para a gente aqui. Bom, vocês morreram com Cristo, vocês estão livres dos pecados de vocês estão justificados, porém, a velha natureza ainda está com vocês. E aí, dá uma olhada agora no versículo 6 para você ver a explicação. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, morremos para a lei, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que ele está dizendo? Que agora você, presta atenção nessa fala aqui, que se você guardar ela, você aprendeu tudo que eu vou ensinar. Agora você não precisa mais servir a Deus mecanicamente. Você ainda tem a sua natureza pecaminosa, só que você não precisa mais ser um robozinho. Eu posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso. Agora ele está dizendo que você serve a Deus em novidade de espírito, com o coração voluntário. Ou seja, você tem menos vontade de pecar do que você tinha antes. Quem entendeu o que eu estou falando? É essa que é a ideia do texto aqui. Por isso que ele diz, não na velhice da letra. Irmão, que eu vou dizer para vocês uma coisa com licença da expressão. Olha, por isso que o Paulo é tão eu quanto eu. O Paulo depois ele vai começar a alisar a letra. Então eu vou acompanhar ele nessa história. Mas, irmão, você imagina o saco que era você cumprir aquelas leis em Israel, irmão. E, rapaz, tinha até um café aqui também, olha que trouxeram para mim. Caramba. Então, irmão, imagina. Irmão, você imagina um acampamento com 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Sabe quantos habitantes tem em Hortolândia? 200 mil. Segundo o último censo, era 208. Se pegar Hortolândia e trouxer tudo aqui para a nossa praça do H ali, não vai caber nunca. Você imagina um ambiente. É por isso que eu digo, rapaz, que quando você lê a Bíblia, entende a Bíblia ela passa a ter outro significado, você tem uma visão mais madura de Bíblia. Imagina aqueles 3 milhões de pessoas, irmãos, tendo que seguir esse código. E para tudo tinha lei, viu? Para tudo tinha lei. Não era assim essa zona que é hoje na igreja evangélica, não. Para tudo tinha lei. E se o cara não fizesse a lei, ele morria. Porque sempre tinha alguém lá olhando. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei se eu dou esse exemplo. É melhor não dar? Ah, é melhor dar?
Então, vou dar esse exemplo. Irmão, você imagina uma coisa. Lá em Israel tinha uma lei. Olha esse negócio. 3 milhões de pessoas. Imagina essa multidão. Parada gay na Avenida Paulista diz que tinha 2 milhões de pessoas. Se você olhar do alto, velho, não tinha lugar para você colocar o pé. Então, você imagina. Esse pessoal precisava ir no banheiro, irmão. Esse pessoal precisava ir no banheiro. Você está achando que tinha banheiro orgânico, como nós temos hoje? O cara dava uma desinteria, irmão. Ele tinha que sair correndo dentro do acampamento. Ele não podia ficar dentro do acampamento, não. E aí começou, muito israelita, irmão, israelita porco. Começou o israelita porco, o cara fazia lá e deixava lá no meio da rua. Igual hoje eu cheguei, o banheiro estava sem dar descarga. Eu não sei como é que em pleno século XXI o irmão consegue não dar descarga no banheiro depois que usa. Mas eu vou considerar que esse irmão é do tipo desse israelita. Aí o que acontece? Deus falou assim, Deus falou assim, tem um negócio aí. Esse negócio está virando bagunça. Está virando bagunça isso aí. O cara que quiser fazer suas necessidades fisiológicas, ele vai pegar um tarugo, tipo uma espiga de milho. Quem é do norte sabe, já coisou com espiga de milho, mano? Não? É até mais novo do papel higiênico. Então, Deus fala assim, vai ter que pegar um tarugo, vai ter que ir lá fora do acampamento e depois vai ter que fazer igual o gato. Ainda tem que enterrar. Irmão, você imagina, 3 milhões de pessoas, o cara está indo com um tarugo na mão, vem outro do lado. O negócio era dose, varão. Mas era desse jeito aí a coisa. Para você ver, irmão. Isso era uma das leis. Isso era uma das leis. Agora você imagina tudo que era lei, irmão. O cara morreu, você encostava nele. Fora do acampamento 7 dias. Está impuro. Tudo lá o cara ficava impuro. Então, eram leis feitas mesmo para o cara não conseguir cumprir. Então Paulo fala assim, vocês morreram para isso, esquece isso, acabou, não existe mais. Agora vocês estão em Cristo, vocês não têm que ficar obedecendo mecanicamente. Agora você evacua, você se limpa porque você tem uma consciência melhor, você evoluiu na consciência. Certo? Está dando para você entender isso aí? Então, é o que o Paulo está falando aqui. Agora você não precisa mais obedecer a lei de modo mecânico. A lei existe, está lá, serve, está tudo bonitinho, inspirada por Deus. Mas você precisa guardar a lei do Antigo Testamento? Quem entendeu que não, levanta a mão. Todo mundo entendeu? Você não precisa guardar a lei do Antigo Testamento. Tem irmão que ainda não entendeu isso. Então ele não sabe ler a Bíblia, ele vai lá, pega o Antigo Testamento e quer guardar a lei do Antigo Testamento. Está errado. A lei do Antigo Testamento serviu para nos conduzir até Cristo. Não é? É por isso que na lei do Antigo Testamento o cara não podia comer carne de porco, irmão. Não é carne de porco é ruim. Cientificamente é uma das melhores carnes que tem para comer. Eu não sei se você sabe disso. Pode pesquisar que você vai entender que é. Só que tem uma coisa, você imagina comer carne de porco num deserto de 50 graus. Como é que você faz? Você ia pegar uma doença. Entendeu? Certos peixes não podia comer, porque você ia pegar uma doença. Então Deus trabalhou, irmão, com todas as leis para eles. Mas Paulo fala, vocês morreram para essa lei. Vocês, eu estou falando com romanos.
Eu estou falando com gente que é gentil. Só que eu sei que no meio desses gentios tem judeu. Então eu tenho que aproveitar e pegar esses dois grupos, mas eu tenho que mostrar para os romanos. Agora o Paulo vem, como sempre, Paulo. Que diremos, pois? Porque até aqui ele só meteu o pau na lei. Concorda? Agora ele fala, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então Paulo diz aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês? Porque agora, você imagina o que Paulo criou na cabeça dos judeus que estão lendo isto. Os não-judeus, tudo bem, mas imagina o que Paulo criou. Os caras vão dizer, Paulo está jogando a lei de Deus na lata do lixo, porque já que não precisa seguir. Então Paulo fala, não, peraí, vocês estão entendendo errado. A lei não é pecado. Claro que não era. A lei não é pecado. Porém, ela aponta o pecado. Ou seja, eu não conheceria o pecado se não fosse a lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não deves cobiçar. Quer dizer, se não tivesse uma lei escrita, não deves cobiçar, eu podia cobiçar. Entendeu? Então ele diz, então eu conheci a lei e a lei colocou freio em mim. A diferença, eu não obedeço mais mecanicamente à lei. Esta é a diferença. Está dando para os irmãos compreenderem? Agora a minha obediência, ela é em novidade de espírito. E aí ele diz que a lei tornou disponível ou despertou nele toda sorte de coisa ruim, todos os desejos proibidos. Vou dar um exemplo. Até 1914, cocaína era proibida. Aliás, era liberado. Sabia disso? Era liberado no mundo inteiro. Cocaína estava no refrigerante, cocaína estava nos medicamentos, estava em tudo. Em 1914, os Estados Unidos proibiu a cocaína. Bom, o que os Estados Unidos fez foi exatamente o que a lei fez. Uma vez que ele proibiu, todo mundo queria saber como é que era a cocaína. Aí virou essa desgraça que nós temos hoje no mundo. Por quê? Porque o cara proibiu. Entendeu? Se viesse dentro de uma política de ensinamento, talvez hoje nem esse tráfico do jeito que nós temos aqui hoje existiria. Mas é o que Paulo está dizendo. A lei proíbe, então desperta dentro de mim todos os desejos proibidos. Então, qual seria a única maneira de não ser pecado? A única maneira de não ser pecado é se não houvesse lei. Se não tivesse lei, não existia pecado. É o versículo 8, né? Desculpe. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Então, o que Paulo está nos mostrando aqui? Paulo está mostrando o seguinte, olha, a lei que é boa, que é justa, né, que foi Deus que deu, né, ela tinha que mostrar para mim o caminho da vida. É para isso que precisava de lei. Eu não estava precisando de uma lei para mostrar para mim todos os meus pecados. Mas como que o homem ia se arrepender se Deus não tivesse dado uma lei que mostrasse para o homem seus próprios pecados? É esse que é o problema. Então, a sabedoria de Deus dá a lei para o homem para dizer só uma coisa para o homem.
você é igual a todas as pessoas na face da terra. Você é igual. Deus está dizendo assim, ó, pega a lei e compara. Lê você e lê ele. E tenta ver qual de vocês dois é melhor. E aí Paulo diz que, sendo a lei boa e devia mostrar o caminho para a vida, na verdade a lei aplicou a ele a pena de morte. Você está entendendo por que não dá para você seguir a lei? Porque a lei, ela te aplica a pena de morte. Tem um texto na Bíblia, lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3. Paulo trata disso também, quando a gente chegar lá eu vou explicar. Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, você tem que obedecer de coração. Porque a lei só aponta para a morte. Aí tem uns crentes preguiçosos que eles dizem assim, tá vendo? A letra mata, por isso que eu não gosto de ler a Bíblia, pastor. Porque se eu ler a Bíblia, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós preferimos ficar no espírito, pulando. Aqui nós somos espirituais. Aqui o espírito vivifica. Não, irmão, nada disso. A letra mata porque é a lei que mata. Tudo que você pegar na lei, tenta pegar a lei, Deuteronômio e Levítico, principalmente Levítico, e acha lá onde tem uma base para você ficar vivo. Não tem nenhuma, lá você só morre. Tudo morre, tudo morre. Lá era assim, ó, se você ouviu uma imprecação, a minha seita preferida traduziu o texto dessa maneira. Se você ouviu uma imprecação, né, ou um pecado que o cara cometeu, se você não fosse lá contar, você tinha que morrer. Então lá tudo tinha que morrer. Entende? Agora, Paulo diz, não, a lei, nesse aspecto, é muito complicada para mim. Porque ela tinha que mostrar para mim a vida. E ela acabou me mostrando que eu sou culpado de morte. Agora eu faço uma pergunta para vocês. A lei mostrar que você é culpado de morte, é bom ou é ruim? As opiniões se dividem, varão. Aqui está igual no dia que Paulo estava pregando lá no Atos 24. Levanta a mão quem acha que a lei mostrar que você é culpado de morte é bom. Levanta a mão. 2. Eu devo concluir, então, que os outros todos dizem que é ruim? Sim? Pois é, irmão, pois a lei mostrar que você é pecador é excelente. Não é bom. E aí você fala para mim, por quê? Porque se você não tomar consciência do seu pecado, como é que você vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? A lei tornou-se o nosso aio, tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo. Estou citando Gálatas 3:23. Então, a lei mostrar que você é pecador, irmão, você tem que dar um glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus de pecadores nessa sala? Então, quando você vê a lei, você fala, puxa vida, isso aqui, cara, aponta para mim, e eu realmente, eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para mim. Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Agora me regozijo desde que o aceitei.
pois com ele estou liberto dos perigos e do mal. Então a lei é boa ou é ruim para nós? É excelente, mostrou para nós que nós éramos cegos, perdidos, pecadores e que dependíamos de Jesus. Esse é o objetivo da lei. Irmão, crente tem que parar com mania de achar que tem que ficar passando a mão na cabeça dele o tempo inteiro. Crente gosta só de dizer, você está salvo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você está salvo, mas você é pecador. Coloca na sua cabeça. É assim que funciona o texto. O texto prossegue. Porque o pecado, estou no versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Ou seja, Paulo reconhece que o culpado do problema nosso não é a lei. O culpado do problema nosso é o pecado. E a lei só aponta o nosso problema. É essa que é a ideia. E ele continua no 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ou seja, Paulo está dizendo a lei é boa. A lei mostra para mim que eu sou pecador de verdade. A dificuldade não está na lei. A dificuldade está comigo. O problema é meu. Sou eu quem sou pecador. Sou eu quem ainda estou debaixo do pecado. Oi. Vou para ele agora. Obrigado. Logo, eu quero água aqui que está querendo me dar rouquidão. Fui cantar, já deu problema. Obrigado, Johnny. Que eu gosto de cantar também, varão. Eu sou tenor. Olha, irmão. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Vocês entenderam? Você só consegue entender que o pecado é maligno porque você tem a lei. Se você não tivesse a lei, então para você o pecado não era maligno. Não teria pecado. Vamos lá. Versículo 15 agora. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas aborreço isso. Se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, isto é, na minha carne, que não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, irmãos, olha só o que Paulo está falando para a gente aqui. Bom, a lei é boa, a lei é excelente. Tem um pastor que eu respeito muito, ele fala que esse texto aqui, o Paulo está dizendo, mas não está falando dele, não. Paulo está falando dele sim, porque Paulo era homem como eu. Pessoal, o que o pessoal precisa compreender é que o pessoal não entende. E eu sabe, explico, mas não adianta. O Paulo, quando ele está falando de Bíblia, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Paulo, quando ele está navegando, está dormindo, o barco está afundando, ele é um homem igual eu e você. Isso se chama, dentro da teologia católica, né, que é um ponto que aplica-se ao Papa, é a teologia do ex cathedra. Ou seja, o Papa, no seu ofício, ele é inspirado por Deus, de acordo com a teologia católica. Mas fora de lá, ele é um homem normal. Você pode passar e encontrar o Papa Francisco fumando. Entendeu? Então, ele está fora do ofício. Assim também acontece com os apóstolos. Eles eram homens normais, eram homens santos. Mas dentro do ofício,
do que eles estavam escrevendo é a inspiração de Deus. Então, aqui, quando ele está dizendo dele mesmo. Ele está sendo inspirado por Deus a colocar a experiência dele, para mostrar para nós que realmente a coisa funciona assim. Então ele fala, eu não compreendo isso que está acontecendo comigo. Porque agora ele fala, eu conheço a lei, eu estou sabendo que esse problema está todo mundo errado. Só que tem um problema, eu não consigo entender o que acontece comigo. Eu sei que a lei diz, não pule, mas eu estou com vontade de pular. É isso que ele está dizendo. Eu falo, então, eu não consigo compreender, porque se eu sei que eu não posso pular, por que me dá vontade de pular? Aí ele diz que ele sabe muito bem, e é a ideia que nos dá o versículo 16, que ele tem perfeita consciência de que ele está fazendo o que é errado. Ele tem perfeita consciência disso. E ele tem perfeita consciência de que ele está quebrando a lei, porque a lei é boa. Ou seja, ele está dizendo, eu não quero obedecer mecanicamente a lei, mas é o seguinte, tem horas que entra no impasse as minhas duas naturezas. Eu quero fazer o que é bom, mas, ao mesmo tempo, está presente em mim aquilo que é mal. E ele diz que sabe perfeitamente que ele está fazendo o que está errado. Isso aqui é honestidade bíblica, irmãos. Isso é honestidade bíblica. Não adianta querer colocar uma auréola na cabeça do apóstolo Paulo, que é o que os crentes fazem. Era um ser humano. Agora aqui, inspirado por Deus, ele está mostrando para nós que você não é diferente dele. Que tem horas que você vai ter vontade de fazer coisa errada, sim. E que tem hora que a sua cabeça sabe que você está fazendo coisa errada, sim. Não adianta vir com aquele papo furado de diabo. Ai, pastor, porque o diabo é sujo. Então manda ele tomar banho. O diabo é sujo, pastor. Eu estava de boa, passei no bar às 8, olhei. O irmão falava isso aí, não falava, varão? Que o diabo era sujo. Ele falava. Ele falava que o diabo era sujo, rapaz. Passei no bar, pastor, só dei uma olhadinha, o cara levantando a porta. Já mexeu tudo dentro de mim. Saí da igreja, passei lá, tomei todas, briguei com a mulher. Aí não adianta, né, varão? E aí eu falo para você, é o diabo? Não é o diabo, irmão. É a vontade de beber do cara que é mais forte do que ele, mas a cabeça dele não sabe. Que ele não devia beber àquele nível? Sabe. Por que ele bebeu? Não é que o diabo foi lá e deu um copo para ele. Ele pegou o copo porque ele quis. Então Paulo fala isso daí, ó. Eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou quebrando a lei. Ele fala, por que eu sei de tudo isso? 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, o que ele está mostrando para a gente aqui? Eu estou plenamente ciente que eu sou corrompido pelo pecado. Estou plenamente ciente com isso. Porque eu ainda tenho a minha velha natureza. E a minha velha natureza, ela é corrompida pelo pecado. Não adianta eu me virar para lá ou para cá. Eu quero fazer o bem, mas tem hora que vai dar pau. É mais ou menos igual a ilustração, que eu não sei se eu já contei para vocês. O lobo, ele cansou de ser lobo. Toda vez ele comia a ovelhinha, e aí ele falou assim, pô, que coisa, né? Eu não quero mais ser lobo. Eu vou mudar. Aí ele falou, mas como que eu mudo? O único jeito de eu mudar é eu vivendo entre as ovelhas.
Aí eu vou chegar lá, vou ficar com elas, vou ficar amigo delas, e aí eu não como mais ovelha. Ele falou para um outro lobo, amigo dele. O outro lobo falou, vamos ver se dá certo, né? Aí ele foi lá, comeu a última ovelha. Falou, vou comer mais uma só para terminar, para eu começar uma nova vida. Aí ele pegou a pele de lobo, de ovelha, e colocou sobre si. Chegou de noite, as ovelhinhas todas dormindo, está lá o lobo lá no meio. Aí chegou de manhã, as ovelhas vão pastar, começa a pastar grama. O lobo, meu Deus, não tem condições. A natureza, irmão, de lobo dele não come grama. Não come grama, ele não é vegano. A natureza de lobo dele só come carne. E ele ficou ali uma meia dúzia de dias tentando e comendo, e ele foi emagrecendo, até que ele não aguentou. Ele jogou fora aquela carcaça de ovelha e colocou uma ovelha debaixo do braço e levou embora para comer. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês o mesmo que Paulo disse. A velha natureza, às vezes, vai fazer você virar um lobo. Você até vai tentar comer grama, mas você não vai conseguir. Aí depois que você comeu a ovelha, você se arrepende, você chora, né? Você lê esse texto aqui, que eu espero que esse capítulo seja um consolo para você que está comendo ovelha. E aí o texto diz aqui, olha, versículo 19. É isso, né, Eduardo? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Isso é uma coisa natural, irmão. Você pode perceber. Você quer ver um exemplo? Você não sabe que é errado você guardar mágoa do outro no coração? Você não sabe que é errado? A Bíblia não diz que é errado? Diz. Mas por que você guarda? Você sabe que você está errado, mas você guarda. É porque eu não consigo vencer. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Aí o 20 agora. Ora, agora aqui é que o Paulo vai dar uma explicação legal, que eu acho interessante a explicação dele. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O Paulo identifica a dificuldade do ser humano. Espera aí, então quer dizer que essas pisadas na bola que eu dei, eu sei que estou errado. Tem algum irmão aí que já pecou inconsciente? Estou pecando inconsciente, amém. Coisa. Tem algum irmão aí que já pecou inconsciente? Não, né? Pois é. O Paulo está falando exatamente isso. Eu encontrei o meu problema. O Paulo fala, eu encontrei o meu problema. Encontrei. O que eu estou fazendo sem querer, sem eu querer, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Mas a dificuldade, ela está no pecado que mora dentro de mim. Irmãos, eu sou um dos caras mais vistos quando prego essas realidades aqui. Porque tem uns religiotas que dizem que eu estou incentivando o pecado. E eu não estou incentivando o pecado, eu estou mostrando para vocês que você peca exatamente porque você é pecador. E todo aquele que diz eu não tenho pecado é mentiroso. E a verdade não está nele. Ou seja, pecar é ruim? Não, pecar é ótimo. Mas eu tenho que tentar evitar de pecar, uai. Sim ou não? É assim que funciona a coisa, irmão. Tem que ser realista. Essa semana eu falei com minha irmã. Ela está até me assistindo, que ela me assiste sempre. E ela até me agradeceu. Porque eu mandei aquele vídeo e o cara cita uma filosofia budista. Ô, pastor, mas tem que tomar cuidado com essas coisas, tal, não sei o quê. Eu falei, mano, não tem que tomar cuidado com nada. O povo para quem eu ensino
eu ensino um livro que se chama Bíblia. Sim ou não? Se o cara conseguir se desviar da Bíblia depois que eu ensino para seguir o budismo, porque ele ouviu uma filosofia budista, meu amigo, esse cara nunca esteve presente comigo aqui, nem aprendeu nada. Concorda? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o cara a virar maduro. Eu tenho que ensinar o cidadão a crescer. Eu não posso colocar vocês dentro de uma cerca e ficar cuidando de vocês como se eu fosse um pai sectário. As seitas é que fazem isso. Você não pode ler isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, aqui você pode fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Sua consciência resolve. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, se fizer e der pau, acorda, fofinho. Você é doido, varão. Acorda esse homem aí também, pelo amor de Deus, velho. Dá um café para ele. Dá um café para ele, velho. Pelo amor de Deus. Onde os irmãos tá que tá, irmão? Os irmãos parecem ficar na festa a noite toda, velho. Viu, hein? Vamos voltar para a história aqui. Vocês compreenderam? O Paulo identificou o problema na vida dele. Qual que é o meu problema? Meu problema é o pecado. É por isso que tem hora que eu quero e tem hora que eu não consigo. Quem compreendeu isso até aqui? Amém? Amém? Aí ele diz assim, ó, versículo 21, para a gente concluir, que termina no 25. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então veja, esse homem interior é a nova natureza de Paulo. É a que todos vocês têm, que todos vocês foram transformados. Então você pega a Bíblia e fala, pô, que legal, a Bíblia diz isso, olha que coisa linda. Você tem prazer em ler a Bíblia, em aprender. Aí ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Aí ele diz assim no 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Bom, olha a briga na cabeça do Paulo. Ele sabe que ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele vê uma outra briga dentro dele. É por isso que eu sempre digo que você tem dois eus dentro de você. E a psicologia explica isso também. Você tem o eu e você tem um outro eu dentro de você, que você tem que aprender a administrar os dois. Para o cristão, um eu é a nova natureza e o outro eu é a velha natureza. Eu vejo essa briga dentro de mim, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o que ele está falando para a gente aqui, pessoal? Ele está dizendo assim, ó, eu tenho um conflito no íntimo. Os caras ainda conseguem dizer que o Paulo não estava falando dele. Estava falando da minha avó, então. O cara está dizendo, eu tenho um conflito no íntimo. Eu tenho um problema, cara. Sabe? Lá na minha cabeça, eu tenho uma natureza pecaminosa, inferior. E essa natureza, ela fica brigando com a minha mente que já aprendeu a lei de Deus. E eu sei que eu sou um escravo do pecado. Eu tenho uma nova vida, mas eu ainda não saí do corpo do pecado. A minha velha natureza, ela gosta de pecar. A minha nova natureza não gosta de pecar. Vocês estão entendendo porque que tanta gente, irmão, busca terapia? A melhor terapia está aqui aprendendo a palavra de Deus, como essa. Eu estou falando com gente nesse momento, seja pela internet, seja aqui, pessoas que estão vivendo exatamente esse conflito. Eu gosto de pecar.
Caramba, mas eu sei que eu estou errado pecar. Quem é que vai administrar esse conflito? Quem é que vai administrar? Diga assim para mim, sou eu, ancião. É você que vai administrar, meu irmão. Não adianta ficar tentando achar que eu vou administrar para você, porque eu não vou. É a mesma coisa. O irmão falou para... A última vez que o irmão falou, varão, esse problema que ele passava já 8 horas da manhã para vir para a igreja, e aí ele olhava já o dono do bar levantando a porta, ele falou assim, como que eu resolvo isso? Eu falei, você vira para o outro lado. Aí ele falou que ele não conseguia virar para o outro lado não, que ele gostava de ver a porta levantando. Mulher dirigindo e ele olhando a porta levantando. Ele ainda mandava passar devagar, que era para ele ver se tinha lá o litrão. Só Jesus na causa. Pessoal, esse versículo 23 é o ápice do negócio. Tem uma coisa no meu íntimo, tem um problema. Quem conseguiu entender que tem uma coisa no seu íntimo aí, levante a mão. Tem um problema no seu íntimo. Você quer fazer o negócio certo, mas está dando errado. Tem um negócio no seu íntimo aí também, varão? Tem também, né? Então tá bom. A irmã também tem? Tem também? Tá bom. Então, tem um negócio no meu íntimo que eu não consigo entender, fica essa briga, tal, eu não quero pecar, mas aí eu peco e fica aquele rolo, tal. Aí, versículo 24, 25, a gente finaliza. Miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Bom, a conclusão de Paulo, eu não sou nada. Eu não sou nada. Sou um cara miserável. Sou um cara miserável. Por quê? Como é que você convive com uma luta dessa? Como é que você vive com uma luta dessa? Quero fazer o que é certo, o que está errado é mais forte, e fica esse rolo, e aí eu tenho que sair, distrair, mudar o pensamento. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou um miserável. Isso que ele está dizendo é assim, que situação terrível é a que o ser humano vive. Essa é uma situação terrível. Mas agora aqui Paulo coloca aqui agora a situação da seguinte maneira. Quem me livrará? Veja que o verbo não é quem me livrou, é quem me livrará deste corpo. Quem entendeu o que eu estou querendo dizer? Enquanto você estiver nesse corpo, tem conflito. Mas ele diz, quem me livrará? Isso vai acontecer quando? Só no arrebatamento. E aí que ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim com o meu entendimento eu sirvo a Deus, mas com a minha carne a lei do pecado. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, glória a Deus que eu conheci Jesus Cristo, só que, infelizmente, eu ainda sou pecador. Cara, a hora que o crente descobrir essas verdades, ele vira crente de verdade. Do contrário, ele fica no tempo que cantar chegou. E o tempo que cantar chegou, não faz você se conscientizar que você é pecador. O tempo de cantar chegou, não faz você se conscientizar que você magoa os outros. O tempo de cantar chegou, não faz você ver como você é ruim. E quando eu digo você, o espelho sou eu. Não é você a sua pessoa. Eu falo para você olhando para mim. Então, irmãos, é importantíssimo que você tenha essa noção. Sabe? Quando você achar que os outros são
o lobo mau, e você é o chapeuzinho, inocente de tudo, e o mundo conspira contra você, e o mundo age contra você, tira o capuz de chapeuzinho vermelho e se olha que você é tão lobo quanto o outro e precisa de Jesus para o seu resgate e libertação. Deus abençoe vocês.